Arquivo de riqueza número 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Se você é como a maioria das pessoas, cresceu programado para acreditar que tem que dar duro para ganhar dinheiro, são boas as chances, porém, de que tenha sido criado sem o condicionamento de que tão importante quanto isso é fazer o seu dinheiro dar duro para você. Não resta dúvida de que trabalhar muito é importante, mas somente isso nunca o tornará rico. Como eu sei disso? Observe o mundo real. Existem milhões, não bilhões, de pessoas que se matam de trabalhar, suam a camisa durante todo o dia e até a noite. São todas ricas? Não. A maioria delas vive na pindaíba ou quase lá. Por outro lado, quem você vê flanado pelos clubes de alta classe de todo o mundo, quem passa as tardes jogando golfe ou tênis e velejando, quem curte os dias fazendo compras e as semanas gozando férias, os ricos, é claro. Portanto, vou ser direto. A ideia de que é necessário trabalhar duro durante toda a vida para ficar rico é besteira. Um antigo ditado propõe R$1 de trabalho por R$1 de salário. Não há nada errado com esse provérbio, exceto que ele não diz o que fazer com esse R$1 de salário. Saber que destino dá a essa quantia é o que permite passar do trabalho duro para o trabalho inteligente. Os ricos podem viver os seus dias se divertindo e relaxando porque trabalham de maneira inteligente. Eles compreendem o princípio da alavancagem e o utilizam. Põem não só outras pessoas como o próprio dinheiro para trabalhar para eles. A minha experiência diz que, de fato, é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é permanente. Os ricos entendem que é necessário suar a camisa, somente até que o seu dinheiro comece a trabalhar duro o bastante para ocupar o seu lugar. Eles acreditam no seguinte: quanto mais o seu dinheiro trabalhar, menos eles terão que trabalhar. Lembre-se, dinheiro é energia. A maioria das pessoas entra com energia operária e tira a energia monetária. Os que alcançam a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho que investem por outras formas de energia, que inclui trabalho de terceiros, sistema de negócios e capital de investimentos. Repito, primeiro a pessoa sua para ganhar dinheiro, depois deixa que ele dê duro para ela. No jogo do dinheiro, muita gente não faz a menor ideia de quanto custa vencer. Qual é a sua meta? Quando você vence o jogo, você está jogando para o gasto, para ter rendimentos de 30 mil por ano, para ficar milionário ou para se tornar um multimilionário? O objetivo do jogo do dinheiro que ensino é nunca ter que trabalhar novamente, a não ser que você deseje fazer isso. E nesse caso, que seja por opção, não por necessidade. Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre, tão rápido quanto possível. A minha definição de liberdade financeira é simples: é a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar nem aprender, nem depender do dinheiro de alguém. Observe que há uma boa chance de que o estilo de vida que você almeja custe caro. Consequentemente, para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando seu rendimento passivo excede as suas despesas.
identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócio cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos e marketing de rede ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio e não você funcione e produza valor para as pessoas. O marketing de rede, por exemplo, é um conceito muito bom. Primeiro, porque geralmente não requer um grande capital inicial. Segundo, porque uma vez estabelecido proporciona rendimentos residuais constantes. Outra forma de renda sem que você precise trabalhar ano após ano. Experimente obter isso com um emprego das 9 às 18. Volto a enfatizar a importância de estabelecer estruturas de rendimentos passivos. É simples, sem rendimentos passivos ninguém consegue ser financeiramente livre. Porém, você sabia que a maioria das pessoas tem muita dificuldade para criar fontes desse tipo de rendimento? Isso ocorre por 3 motivos. Primeiro, o condicionamento. A maioria de nós foi programado para não ter rendimentos passivos. Quando você tinha por volta dos 18 anos de idade e precisava de dinheiro, que os seus pais lhe diziam: ora, vá arranjar um rendimento passivo. Jamais. O mais comum era escutarmos o seguinte: vá trabalhar, arranje um emprego ou outra coisa do gênero. Como fomos ensinados a trabalhar para conseguir dinheiro, o rendimento passivo é, para muitos de nós, algo fora do normal. Segundo, pouquíssima gente aprendeu a criar fontes de rendimentos passivos na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar. O resultado é que a maioria das pessoas não sabe quase nada e, consequentemente, não faz grande coisa a respeito disso. Finalmente, como não tivemos contato com rendimentos passivos e investimentos, nem aprendemos coisas nenhuma sobre esses assuntos, nunca demos muita atenção a eles. As nossas opções profissionais e de negócios são amplamente baseadas na geração de rendimentos com o trabalho. Se você tivesse aprendido desde pequeno que uma meta financeira básica na vida é criar fonte de rendimentos passivos, não teria reconsiderado algumas opções profissionais. Sempre recomendo às pessoas que escolham um negócio em que a geração de fluxo de renda passiva seja natural e relativamente fácil. Quando elas estão atuando num campo que não propicia isso, a minha sugestão é que mudem de área ou de atividade. Isso é importante, sobretudo, numa época em que muitos profissionais são prestadores de serviços pessoais e têm, portanto, que estar presentes para ganhar dinheiro. Não há nada errado com estar no ramo de serviços pessoais, a não ser o fato de que, se a pessoa não montar o seu próprio cavalo de investimentos bem cedo e cavalgar excepcionalmente bem, ficará presa na armadilha de precisar trabalhar para sempre. Optando por negócios que a curto ou longo prazo produzam rendimentos passivos, você terá o melhor dos dois mundos. Rendimentos ativos agora e rendimentos passivos no futuro. Consulte as opções de negócios
geradores de rendimentos passivos que apresentei alguns parágrafos atrás. Infelizmente, um grande número de pessoas tem um modelo de dinheiro programado a favor do rendimento ativo e contra o rendimento passivo. Se é o seu caso, procure mudar essa atitude radicalmente para a obtenção de rendimentos passivos substanciais. Seja algo normal e natural na sua vida. As pessoas ricas pensam a longo prazo. Elas equilibram os seus gastos e prazeres de hoje com os investimentos necessários para a liberdade de amanhã. Os indivíduos de mentalidade pobre pensam a curto prazo. As suas vidas são governadas pela satisfação imediata. Eles usam a desculpa: como posso pensar no amanhã se mal consigo sobreviver neste momento? O problema é que, no fim das contas, o amanhã se tornará hoje. Quem não cuidar do problema agora dirá a mesma coisa de novo amanhã. Para aumentar a sua riqueza futura, você terá que ou ganhar mais ou gastar menos. Não vejo ninguém com um revólver apontado para a sua cabeça e determinando em que casa você deve morar, que carro deve ter, que roupas deve usar ou que comida deve comer. Você tem o poder de fazer escolhas, é uma questão de prioridade. Quem pensa pequeno opta pelo agora. As pessoas ricas preferem o equilíbrio. Veja o caso dos meus sogros. Durante 25 anos, os pais da minha mulher foram donos de uma loja de conveniência. A maior parte da sua receita provinha da venda de cigarros, barras de chocolate, sorvetes, chicletes e refrigerantes. A venda média era de menos de $1. Em resumo, estavam no ramo dos centavos de dólares. Ainda assim, eles poupavam a maior parte do seu dinheiro. Não comiam em restaurantes, não compravam roupas caras e não tinham o carro do ano. Viviam de modo confortável, mais modesto, e pagavam a sua hipoteca. Chegaram a adquirir metade do mercado onde a loja estava situada, poupando e investindo centavos. O meu sogro conseguiu se aposentar aos 59 anos de idade. Detesto ser obrigado a lhe dizer isso, mas quase sempre comprar coisas para o prazer imediato não passa de uma tentativa fútil de compensar a insatisfação com a vida. Em geral, gastar um dinheiro que você não tem é manifestação da vontade de viver emoções que já estão ao seu alcance. Essa síndrome é comumente conhecida como terapia do varejo. O gasto excessivo e a necessidade de gratificação imediata tem pouco a ver com o que você está efetivamente comprando e tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. Mas é claro que, se o seu gasto excessivo não for motivado por suas emoções imediatas, ele provém do seu modelo de dinheiro. Nathalie, outra das minhas alunas, me disse que os seus pais eram o máximo em termos de avareza. O pai tinha um carro velho de 15 anos, enferrujado, e ela sentia vergonha de ser vista nele, principalmente quando a mãe ia buscá-la na escola. Sempre que entrava, o automóvel rezava para que ninguém estivesse olhando. Nas férias, a sua família nunca se hospedava em hotéis e pousadas, nem viajava de avião. Eram 11 dias cruzando o país de carro e acampando ao longo do caminho todo. Em suma, tudo era caro demais pelo modo como agiam. Nathalie pensava que eles eram pobres, mas o pai ganhava 75 mil por ano, o que na época lhe parecia bastante dinheiro. Ela ficava confusa. Por odiar a sovinice dos pais, Nathalie tornou-se o oposto deles.
Só queria o que fosse caro e de primeira qualidade. Quando começou a ganhar o seu próprio sustento e foi morar sozinha, torrou, sem perceber, todo o seu dinheiro e muito mais. Nathalie tinha cartões de crédito, cartões de fidelidade e muitos outros, e abusou de todos eles até não conseguir pagar nem sequer as prestações mínimas. Nessa época, ela se inscreveu no Seminário Intensivo da Mente Milionária. Segundo as suas próprias palavras, foi o que a salvou. Na seção em que identificamos a sua personalidade de dinheiro, toda a vida de Nathalie mudou. Ela entendeu por que gastava tanto. Era uma forma de ressentimento contra os pais por serem tão sovinas, e também para provar a si mesmo e ao mundo que não era tão unha de fome quanto eles. Nathalie diz que, desde que fez o curso e alterou o seu modelo, não teve mais ânsia de gastar com coisas sem sentido. Ela nos contou que certa vez caminhava por um shopping center quando viu, na vitrine de uma de suas lojas favoritas, um lindo casaco de couro marrom claro. Na mesma hora, a sua mente disse: "Este casaco ficará ótimo em você. Combinaria muito bem com o seu cabelo loiro. Você precisa dele porque não tem nenhum casaco bonito e elegante." Ela entrou na loja e disse que gostaria de experimentá-lo. Nesse momento, viu a etiqueta com o preço, $400. Nunca havia desembolsado tanto dinheiro por um casaco. A sua mente insistiu: "E daí, ele fica lindo em você. Depois o dinheiro entra e você paga." Segundo Nathalie, foi naquele instante que ela descobriu a profundidade dos princípios da mente milionária. No mesmo momento em que a sua mente a estimulava a comprar o seu arquivo mental novo e mais positivo, apareceu e disse: "Seria muito mais útil depositar esse dinheiro na conta da liberdade financeira." Para que você precisa deste casaco? Você já tem um em casa e ele ainda está muito bom. Ela decidiu então suspender a compra até o dia seguinte, em vez de fazê-la na hora como de costume. E não voltou mais à loja. Nathalie observou que os seus arquivos mentais de gratificação material tinham sido substituídos por arquivos de liberdade financeira. Ela não estava mais programada para gastar. Hoje sabe que é útil usar o exemplo dos seus pais para economizar e, ao mesmo tempo, se permitir desfrutar de prazeres com o que deposita na conta da diversão. Algum tempo depois, Nathalie fez com que os seus pais participassem do seminário para que passassem a agir de modo mais equilibrado. Emocionada, ela disse que eles começaram a se hospedar em hotéis, compraram um carro novo e, depois que aprenderam a pôr o dinheiro para trabalhar para eles, aposentaram-se como milionários. Hoje ela compreende que, para ser milionária, não precisa ser tão sovina quanto os seus pais foram, mas sabe também que, se gastar o seu dinheiro de forma desmedida, como antes, nunca será financeiramente livre. Nas suas próprias palavras, "É fantástico ter o meu dinheiro e a minha mente sob controle." Volto a dizer, a ideia é fazer o seu dinheiro trabalhar para você, tanto quanto você trabalha para ele. Para isso, é necessário poupar e investir, em vez de gastá-lo como se essa prática fosse a missão da sua vida. Chega a ser engraçado. Os ricos possuem muito dinheiro e gastam pouco, ao passo que as pessoas de mentalidade pobre têm pouco e gastam muito. Longo prazo versus curto prazo. Quem pensa pequeno trabalha para ganhar para o dia de hoje, enquanto as pessoas ricas trabalham para investir no amanhã. Os ricos compram ativos, coisas cujo valor provavelmente aumentará.
As pessoas de mentalidade pobre adquirem passivos, coisas cujo valor com toda a certeza diminuirá. Quem é rico coleciona terras e propriedades. Os que têm uma mentalidade pobre juntam contas a pagar. Ofereço a você o mesmo conselho que dou aos meus filhos. Compre imóveis. Embora seja melhor adquirir aqueles que produzem fluxo de caixa, na minha opinião, qualquer imóvel é melhor do que nenhum. Claro, esses bens têm altos e baixos, mas no fim sejam daqui a 10, 20 ou 30 anos, pode apostar que eles estarão valendo muito mais do que hoje. E isso é tudo de que você precisa para ficar rico. Adquira agora um imóvel que está ao alcance do seu bolso. Se precisar de capital, associe-se a pessoas em quem confia e que conheça bem. A única hipótese de você ter problemas com esse bem é exagerar na dose de ter que vendê-lo na baixa. Mas, se seguir o meu conselho anterior e administrar corretamente o seu dinheiro, a probabilidade de isso acontecer é muito pequena. Como diz o ditado, não espere para comprar imóveis. Compre imóveis e espere. Como já dei um exemplo envolvendo os meus sogros, é justo que cite agora um exemplo da vida dos meus pais. Como já disse, eles não eram pobres, mas mal se garantiam na classe média. O meu pai dava o duro danado e a minha mãe, como não tinha uma saúde muito boa, ficava em casa comigo e com os meus irmãos. Muito cedo, meu pai percebeu que todos os construtores para quem trabalhava construíam em terrenos que haviam comprado muito anos antes. Observou ainda que todos eles ficaram extremamente ricos. Então, os meus pais, que também poupavam centavos, juntaram o suficiente para adquirir um terreno de 12.000 metros quadrados e cerca de 32 quilômetros da cidade onde morávamos. Custou-lhes 60 mil. 10 anos depois, o empreendedor decidiu construir um shopping horizontal na propriedade. Os meus pais venderam por 600 mil. Descontado o custo inicial, essa operação lhes deu um rendimento médio anual de 54 mil. Hoje eles estão aposentados e vivem confortavelmente, mas eu aposto que sem a compra e venda dessa propriedade estariam até hoje na corda bamba. Felizmente, o meu pai percebeu o poder do investimento e principalmente o valor do investimento em imóveis. Agora você sabe por que eu coleciono terras. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre veem cada real como um dinheiro a ser trocado por algo que querem imediatamente, os ricos consideram cada real que possui uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1.000 e assim por diante. Pense nisso. Todo real que você gastar hoje pode lhe custar 100 no futuro. Eu pessoalmente considero cada uma das minhas cédulas um soldado cuja missão é conquistar a liberdade. Desnecessário dizer que tomo o maior cuidado com os meus soldados da liberdade. Não me desfaço deles de modo fácil nem rápido. Princípio de riqueza. Os ricos consideram cada real que possui uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1.000 e assim por diante. O segredo é instituir-se. Aprenda sobre o mundo dos investimentos. Familiarize com os vários tipos de investimentos e instrumentos financeiros, como imóveis, hipotecas, ações, fundos, letras de câmbio, moedas estrangeiras. Tudo que esteja ao seu alcance.
Escolha uma área para se especializar. Comece a investir nesse campo e depois diversifique. Em suma, as pessoas que pensam pequeno, dão duro, gastam todo o seu dinheiro e precisam trabalhar muito para sempre. Quem é rico trabalha duro, poupa e investe o dinheiro para nunca mais ter que trabalhar. Declaração: o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Instrua-se, assista a seminários sobre investimentos, leia pelo menos um livro sobre este assunto por mês, além de revistas e jornais do setor financeiro, como Exame, Isto É, Dinheiro, Gazeta Mercantil e Valor Econômico. Não estou lhe dizendo para seguir todos os conselhos dados por essas publicações, mas que se familiarize com as opções financeiras que encontrará. Escolha uma área para se especializar e comece a investir nela. Mude o foco do rendimento ativo para o passivo. Relacione pelo menos 3 estratégias com as quais você pode obter rendimento sem trabalhar, seja no campo dos negócios ou na área de investimentos. Comece pesquisando e depois entre em ação com essas estratégias. Não espere para adquirir imóveis, compre-os e espere. Gostou do vídeo? Compartilha, se inscreve no canal, dê o seu joinha. Gratidão infinita.